vamos começar aqui então, né? Meu nome é Mauro Medeiros, né? Eu trabalho na Múltipla e faço a gestão da área financeira. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre indicadores financeiros, principalmente, né? A gente vai falar rapidamente sobre indicadores em gerais, né? Que não necessariamente precisam ser financeiros, os indicadores que a gente mede, mas, obviamente, que a maior parte das empresas dá maior foco nos indicadores financeiros e, como isso tem a ver também, tem uma ligação grande com a área contábil, né? Que é a área aqui da Múltipla, então a gente vai dar um pouco de foco nessa parte dos indicadores financeiros, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, né? Por que indicadores, né? Por que a gente precisa medir os indicadores, né? A gente costuma botar esse slide para demonstrar que se você está dirigindo um carro, né, que anda numa velocidade moderada, você tem alguns indicadores que você precisa acompanhar durante a sua viagem, né? A velocidade que você está transitando, o giro do motor, a temperatura do motor, enfim, são alguns poucos indicadores que a gente tem que ter atenção, além do olho na estrada, obviamente, né? Mas quando a gente está falando de andar numa estrutura, numa velocidade muito maior ou num ambiente mais complexo, né, como, por exemplo, transita um avião, então a gente tem que ter muito mais indicadores para a gente acompanhar durante essa viagem, né? Então, conforme as coisas, né, conforme hoje em dia as coisas vão ficando mais rápidas, mais modernas e mais competitivas, isso tudo são motivos para a gente ter que acompanhar mais indicadores dentro das empresas da empresa que a gente trabalha, né? Então, essa é a ideia. Então, isso na verdade cria o que a gente chama de uma cultura de dados, né? Então, ao invés de você tomar uma decisão pura e simplesmente baseada em intuição, né, ou em experiência pregressa, você olha primeiro o dado e depois você usa a sua expertise, a sua experiência para tomar as decisões, né? Então, isso é o que a gente chama de cultura de dados. É você basear as decisões mais obviamente que a análise de dados não é a única coisa que vai te levar a uma decisão correta, mas se você olha o dado primeiro e depois toma a decisão, em geral, você tem potencial de tomar uma decisão mais assertiva, mais correta, né? Outra coisa, então, assim, aqui é um exemplo de uma lista de indicadores tiradas de um site de informações, de informações de mercado financeiro, né? Então, essas duas empresas são empresas listadas em bolsa, e esses são os indicadores que normalmente os investidores se atentam na hora de decidir se compra ou se vende determinada ação, tá? Então, isso faz um link também, né, para essa área de investimentos, não só a gestão das nossas empresas. Então, o que eu quero dizer quando a gente estiver pensando em gestão de patrimônio, do nosso patrimônio, né, como pessoa física, para investir melhor no nosso patrimônio, a gente vai olhar determinados indicadores. Quando a gente for olhar, quando a gente estiver pensando na gestão das nossas empresas, basicamente os indicadores são os mesmos, né? Então, assim, você ter o conhecimento de indicadores de gestão, indicadores financeiros, principalmente, é uma coisa que ajuda tanto na parte né, pessoa física, na gestão do nosso patrimônio, quanto na parte, né, na nossa atuação corporativa, na nossa atuação profissional. Então, essas duas empresas são duas empresas do mesmo ramo, né, que é BRF e JBS. Né, as duas empresas atuam no mercado de alimentos, né, de carne e tudo mais. E esses são os indicadores. Gostaria aqui só de ressaltar, né, sinalizar algumas questões, né? Então, a gente poderia, olhando essa lista de indicadores dessas duas empresas, a gente poderia se perguntar, né,
mas qual empresa, uma empresa está cotada em bolsa a R$16 e a outra R$30, né? Com data de ontem, né? Que eu tirei esse print, né? Então, qual empresa está mais barata, qual empresa está mais cara, né? Como é que a gente chega a essa conclusão? Ou melhor, qual empresa, a gente pode se perguntar isso de outra forma, né? Qual empresa os investidores dão mais valor e qual empresa os investidores dão menos valor? Então, se a gente olha simplesmente a cotação da ação, a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma, né? Porque, na verdade, o que importa é o valor da empresa, não o preço. E aí a gente consegue avaliar algumas questões, né? A gente pode ver, por exemplo, que a BRF, o valor total dela é bem menor do que o da JBS. Então, ela vale 30 bilhões e a JBS vale 150 bilhões quase, né? Mas, de novo, isso significa que a BRF é mais barata do que a da JBS? Não, depende do quanto que ela fatura, de quanto que ela lucra, né? Depende da saúde financeira dela, tá? E aí, esses são os indicadores que vão dizer isso para a gente, né? Então, por exemplo, EBITDA é um indicador, né? A gente tem esse indicador aqui que é o valor da firma, né? Enterprise Value, dividido pelo EBITDA da empresa. Então, esse é um indicador que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas que é muito usado pelos investidores para analisar se a empresa está barata ou está cara, né? E aí a gente pode ver, ao contrário do que poderia parecer no primeiro momento, que né, a relação, o valor da firma, o valor da empresa em relação da JBS é praticamente o dobro da BRF, é o dobro da JBS. Então, significa dizer que a BRF está mais cara do que a JBS, ou seja, as pessoas dão mais valor para a BRF do que a JBS. Tudo bem, mas eu não quero vender minha empresa. Por que eu tenho que medir um indicador desse, né? O que vai dentro da minha empresa isso vai agregar para mim, né? Ok, você pode, mesmo que o seu objetivo não seja vender sua empresa ou fazer uma operação de fusão, você acompanhar esse indicador, se o mercado financeiro entende que esse indicador é legal para determinar o valor da firma, se você acompanha no tempo esse indicador dentro da sua empresa e vê que esse indicador está melhorando, significa dizer que a sua empresa está indo bem, ou seja, ela está aumentando de valor perante o mercado. Significa dizer que a gestão, que os investimentos que você está fazendo dentro da empresa estão dando resultado, né? Então, essa é a ideia, né? Então, não necessariamente você quer usar esse indicador para se comparar com outros, mas simplesmente você acompanha esse indicador para olhar para dentro, ele faz sentido para você comparar a sua situação hoje com a situação em períodos anteriores, por exemplo, e ver se você está melhorando ou piorando. Falando de uma forma mais ampla, né, os indicadores, a gente, como eu falei, a gente tem indicadores que são financeiros e tem indicadores que não são financeiros, né, indicadores não financeiros. Então, aqui são alguns exemplos, né, de outros indicadores além dos financeiros. Então, se você está falando de vendas ou de marketing, você pode medir market share, você pode medir ticket médio, você pode medir quantidade de leads que você gera, né, de clientes novos que você aborda num determinado período, e assim por diante. Quando você está falando de operações, né, se você está falando de empresas que têm operação logística, né, você pode contabilizar, você pode medir lead time de entrega, lead time de produção, você pode medir tempo de giro de estoques. Se você está falando de manutenção de máquinas, por exemplo, você pode usar MTBF, MTTA, MTTR, são indicadores que são muito comuns dentro dessa área de manutenção, né? E assim por diante. Como eu falei, a gente pode medir o que a gente quiser dentro da nossa organização. Dessa apresentação aqui, a gente vai dar um foco maior para indicadores financeiros, porque é o que tem mais ligação com a nossa área de atuação, né? E é por onde todo mundo começa, né? A gente tem que começar em algum lugar, né? Faz todo sentido a gente começar olhando as finanças. Afinal, o objetivo de qualquer empresa é resultado, é lucro, né? Algumas questões aqui importantes, né?
antes de para você ter o número, né, você precisa medir antes, né? Então, se você não tiver os sistemas, os processos adequados para guardar a informação operacional, né, registrar as informações que você depois vai gerar os indicadores, você não vai conseguir ter os indicadores, né? Então, antes de ter o indicador, você precisa medir. E para você medir, você precisa de processo, você precisa de sistema, você precisa treinar gente. Né? As pessoas precisam, ao fazer o registro das informações em um ambiente de informática qualquer, as pessoas têm que estar treinadas para registrar de forma fidedigna, né? E também é importante você escolher o que é prioritário, né? Você pode ter dezenas ou centenas de indicadores para medir na tua empresa em potencial, mas talvez, né, valha aí aquela relação de Pareto, né? Talvez 20% dos indicadores em potencial que você tem para medir tenham 80% de relevância, né, dentro desse universo de indicadores. Tá? Então, escolhe quais são os mais prioritários, ataca aqueles primeiro e vai aumentando, né, e escolhendo dali para frente o que realmente importa. Tá? Então, vamos né, mergulhar um pouquinho aí nos indicadores, especificamente nos indicadores financeiros, né? Como eu falei, que são os que a gente está dando foco aqui. Tá, então, em geral, uma primeira fonte de informação para você medir indicadores financeiros, na verdade, a fonte básica fonte básica para você extrair informação de indicadores financeiros é a informação contábil, né? Informação que, de uma forma ou de outra, já é processada hoje para a sua empresa, pelo menos para fazer um fechamento legal da contabilidade da empresa, né? E a informação que é registrada e processada, né, no âmbito da contabilidade é basicamente ativos, passivos, receitas e despesas, né? Então, todo mundo que é empresário deve estar acostumado a ver, né, receber da área da contabilidade um balancete, né, que é esse print aí que está na tela, que ele tem contas contábeis que medem, né, o saldo de ativos, passivos, receita e despesa, como eu falei. O que eu quero mostrar aqui é só que aqui tem toda a informação que a gente precisa para medir os indicadores financeiros, né? Obviamente que a gente tem que enxergar de uma outra maneira para ver esses indicadores, né? Porque aqui a gente está olhando um momento, um período específico do tempo. Então, quando você recebe um balancete, aquele balancete ele é uma fotografia, né? Do momento em que aquele balancete foi gerado, né? Mas talvez mais importante do que a fotografia é o filme, né? Você ver no tempo, na linha do tempo, como que esses indicadores estão sendo, né, que valor que esses indicadores estão tendo numa linha do tempo. Isso é que vai te dizer se você está melhorando, se está piorando, né? Então, o balancete ele é uma foto, né? Com base nesses indicadores, nesses valores que são medidos pelo balancete, a gente consegue medir, extrair os indicadores que a gente vai detalhar mais agora nos próximos slides. Mas, além de você medir no momento, né, na foto, né, do que o balancete está tirado, você precisa ver isso na linha do tempo para você ver se você está melhorando ou se está piorando. Eu peguei aqui como exemplo uma empresa também de capital aberto, que a gente consegue pegar essas informações de maneira pública, né, no site da CVM. Essas informações estão disponíveis lá para todas as empresas de capital aberto. E aí é legal a gente usar essas empresas como benchmark, né, para a gente ver o formato, para a gente ver, comparar os índices que a gente tem com os índices dessas empresas de capital aberto. E basicamente, até para uma definição da própria CVM, as empresas reportam esses números de uma maneira mais ou menos padrão, né? Então, eu falei no slide anterior que o balancete, né, ou o balanço da sua empresa é uma foto de ativos, passivos, receitas e despesas. Nessa foto, né, do balanço que tem no seu balanço, a gente pode extrair diversas informações. Então, uma primeira visão que a gente pode extrair dos teus dados financeiros ou contábeis é a visão que a gente chama de DRE, né, que é uma visão de resultado, né? Então, quando a gente está falando de ativos e passivos, a gente está olhando o que a gente tem de saldo, né, de riqueza acumulada ou de
ou de passivo acumulado, né, ou de obrigações acumuladas dentro da minha empresa. Quando a gente olha receita e despesa, a gente está olhando resultado, né? Então, eu estou olhando dentro de um determinado período a performance, né? O resultado que eu consegui alcançar dentro daquele período, né? Então, um DRE ele tem mais ou menos essa cara e ele foca, como falei, em receitas e despesas. Ele não vai olhar quanto que eu tenho de dinheiro no banco, eu não vou olhar quanto que eu devo para o banco, quanto que eu tenho de contas a receber, quanto que eu tenho de contas a pagar. Isso tudo faz parte do balanço. Eu vou, no DRE, eu vou focar informações, eu vou focar em indicadores de receita e despesa. Tá? E aqui a gente já consegue ver que, um pouco do que eu falei, né? Aqui, ao invés de eu olhar a foto, eu estou olhando um pouco do filme. Então, eu estou olhando aqui, por exemplo, o DRE da Ambev, comparando, por exemplo, ano a ano. Então, consigo enxergar aqui que, por exemplo, a receita da empresa evolui, né, sempre para cima, mais ou menos de pouco menos de 10% ao ano, ela cresce, obviamente que de maneira bruta, né, não estou descontando inflação aí, porém, o lucro, né, dela, né, já não evolui mais ou menos, já não evolui na mesma proporção. Então, tem, né, no ano de 2016, por exemplo, ela teve um lucro maior do que no ano seguinte, que foi o ano de 2017. Aqui mostra, né, a importância da gente olhar o filme, não a foto, né? E também olhar em várias dimensões, não olhar só a receita. Não é só a receita que importa. Não adianta nada eu ter mais receita e ter menos lucro, né? Então, a gente tem que olhar os diversos indicadores um pouco nessa linha, né? A gente tem que olhar o filme ou comparar períodos contra períodos e olhar mais de um ao mesmo tempo. Não basta você olhar um indicador só. Então, os indicadores, quando a gente está falando de DRE, os principais indicadores são esses que estão na tela, né? São a gente olhar receita operacional, olhar custos, né? Isso é uma coisa importante, que às vezes um pequeno empresário tem dificuldade de medir, né? Você separar o que é despesa do que é custo, né? Então, despesa é algo que eu vou incorrer de uma maneira ou de outra, né? Que tem a ver com o que não está ligado direto no custo do produto, mas eu tenho que ter aquelas despesas para conseguir operar, né? O custo não, o custo é algo que a gente consegue relacionar diretamente com o produto ou com o serviço que a gente está entregando para o nosso cliente. Então, separar custos e despesas é uma questão importante para a gente poder, por exemplo, calcular, né? A gente só consegue calcular margem, só consegue calcular EBITDA, se a gente consegue separar o que é custo do que é margem. Tá? Basicamente, esses são, uma vez tendo a receita de custos, eu consigo calcular o lucro, né, que é lucro bruto, né, que é receita menos os custos diretamente ligados no produto. Isso vai me dar qual é a minha margem, né? Que é o que está ligado direto na venda. Então, se eu aumentar muito a minha venda, né, se eu tenho 10% de margem, então, esse 10%, se eu aumentar muito, eu sei exatamente calcular quanto que eu vou receber de caixa, né, quanto que eu vou gerar de caixa naquela venda, se eu souber qual é essa minha margem. O EBIT já é um indicador que a gente inclui também as despesas, além do custo, e aí, nesse caso aqui, eu ainda não considero custos custos financeiros, né? Então, se a empresa é muito endividada, o negócio dela, para que eu vou ver esse indicador, né? Ele me mostra o quanto o meu negócio é bom, independente da minha empresa estar devendo dinheiro ou não. Então, é muito comum você ver empresas que devem muito, mas a gente vê que o negócio dela é lucrativo. Por quê? Porque o EBIT dela é alto, porém o lucro final acaba sendo baixo porque ela tem que pagar muita despesa de juros, né? Então, eventualmente, num cenário de redução de taxa de juros, é provável que o lucro dessa empresa no futuro suba, né? Então, se o juro está descendo, uma empresa, o negócio dela é bom, o EBIT é grande, só que ela lucra pouco, se baixa os juros, no futuro ela vai valer mais. O EBITDA, como eu mostrei lá no início, que é um indicador que é bastante usado, ele ao invés dos juros, né, de dívida, a gente tira fora também a depreciação, né? Então, a gente também é um indicador que a gente, se a empresa tem muito ativo, né, e aquilo ali gera muito, como a depreciação não é uma despesa que incorre em movimentação financeira, né? Então, o EBITDA é considerado um indicador que mostra melhor o quanto que a empresa gera de caixa,
né? Então, é um indicador que o mercado entende como o melhor indicador para medir a capacidade da empresa em gerar dinheiro no caixa. Tá? Como eu falei também lá no início, quando eu estava mostrando aquele slide lá da JBS versus BRF, é o indicador que o mercado financeiro mais usa para analisar valor, né, de firma, né, valor da empresa, valor na bolsa. Tá? E aí, em seguida, são os indicadores mais comuns, né, da gente entender, né, que é o lucro antes da gente pagar os impostos, né, de IR, CSLL, e o lucro líquido é o dinheiro final, né, que sobra dentro da empresa, ou para ser reinvestido, ou para ser distribuído como dividendo para os sócios. Tá? Então, esses são basicamente os indicadores de DRE mais importantes para a gente medir. Um exemplo aqui, como eu falei, de novo, a gente tem que olhar sempre o filme, né? Então, com base naqueles indicadores lá de receita, despesa, impostos e tudo mais, a gente consegue calcular, por exemplo, lucro bruto, lucro líquido, margem EBITDA e lucro bruto percentual e medir no tempo, comparar se a gente está melhorando ou piorando. Tá? Então, por exemplo, de novo na Ambev, aqui a gente está vendo que o lucro bruto dela sobe numa escadinha para cima, porém o lucro líquido e a margem EBITDA é mais oscilante, né? Meio que está piorando. Então, isso aqui significa dizer, talvez, que a empresa está precisando rever os custos, né? As despesas e custos, né? A sua operação interna para melhorar a sua margem. Ou avaliar também se é possível aumentar preços, né? Essa semana mesmo teve um caso da M. Dias Branco, né? Que tem algumas marcas de massas e tal, que os custos dela estavam aumentando, ela subiu 30% o preço e continuou vendendo igual, né? E aí, num dia ela subiu na bolsa 20% porque viu que o produto dela é tão bom que ela pode aumentar 30% o preço e as pessoas continuam comprando, né? Então, não necessariamente para você melhorar. Então, por isso que é importante a gente olhar mais no indicador, né? Às vezes a receita está indo bem, tua lucratividade está indo mal, ou a tua lucratividade está indo bem, mas o EBITDA está indo mal. Então, você tem que olhar vários indicadores ao mesmo tempo para você ver o que você tem que mexer internamente para melhorar aqueles indicadores. Então, aqueles foram alguns indicadores de performance, né, que a gente chama, que é o DRE. Agora, a gente vai olhar um outro tipo de indicador financeiro também, que são os indicadores baseados no balanço. Aí, esses indicadores vão me dizer não mais se a minha empresa, se o business da minha empresa, se o negócio da minha empresa está indo bem, mas sim se a empresa está financeiramente saudável, né? Então, pode ser que o meu negócio esteja rodando bem, mas como eu falei, num período anterior a empresa teve uma dificuldade, criou uma dívida muito grande e ela está insolvente. O negócio é bom, mas esse negócio não gera dinheiro suficiente para pagar a dívida da empresa. Então, financeiramente, ela não está saudável, porém, apesar do negócio dela ser bom, né? Então, isso acontece, né? Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente mede, né? A gente vai destacar alguns indicadores que a gente mede para analisar, né, a saúde financeira da empresa. E com isso, basicamente, o que a gente compara é ativo, algum tipo, né, um pedaço do ativo com um pedaço do passivo. Então, são esses índices de liquidez, por exemplo, fazem isso, né? Então, existe, por exemplo, a liquidez corrente que me mostra a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, né? Então, o que é o ativo circulante e o ativo não circulante, né? O ativo circulante é o ativo que eu tenho, é o ativo que ele está disponível para uso no curto prazo, né? O que é curto prazo? Basicamente, é o exercício contábil corrente, né? Então, se o ativo circulante eu consigo dispor. Então, o dinheiro que está em caixa, o dinheiro que está aplicado, né, por exemplo, numa aplicação financeira com liquidez imediata, isso tudo está dentro do ativo circulante, né? Se eu tenho uma debênture dentro da minha empresa, dentro do caixa da minha empresa, eu tenho uma debênture de outra empresa, mas que essa debênture só vence dali a 5 anos, essa debênture não está no ativo circulante, está no ativo não circulante.
esse índice de liquidez corrente me mostra a relação do que eu tenho para pagar, né, que é o passivo circulante, no curto prazo, que eu tenho para pagar no curto prazo, que é o passivo circulante, com o que eu tenho disponível ou a receber no curto prazo. Então, ele vai me dizer a minha capacidade de quitação das minhas obrigações no curto prazo, né? Já a liquidez seca já é um pouco diferente, né? A gente, dentro do ativo circulante, eu tenho estoque, mas eventualmente eu não consigo me desfazer do estoque de uma maneira tão rápida, né? Então, o índice de liquidez seca já mede um pouquinho diferente, né? Ele é mais conservador, né, do que do liquidez corrente, ele tira fora do estoque, tira fora da conta o estoque, né? E o de liquidez imediata é mais conservador ainda, ou seja, a gente, ao invés de a gente pegar tudo que vai vencer de curto prazo, na verdade, eu uso só o que eu tenho de dinheiro, né? O que eu tenho de caixa e similares, né? Como a gente chama, ou seja, aplicações financeiras com liquidez de curto prazo. Obviamente, se a tua liquidez imediata está boa, né? Você está tranquilo, você tem certeza que você consegue quitar todas as suas obrigações a qualquer momento, né? Mas pode ser que a liquidez imediata não esteja tão boa, mas a liquidez seca e a liquidez corrente também estão ok. Então, ainda assim, a gente pode dizer que a empresa pode ser considerada saudável, né? De novo, avaliar isso, esses indicadores fazem sentido tanto quando a gente está olhando para dentro das nossas empresas, quando a gente vai olhar um balanço de uma empresa para decidir se compra ou não compra a ação daquela empresa, né? Isso tudo é público nas empresas de capital aberto e a gente consegue medir isso também para essas empresas. Enfim, aí eu não vou entrar em detalhe e ficar explicando indicador por indicador, mas o mais importante aqui são outros tipos de indicador, de liquidez, endividamento, né? E isso tudo, como eu falei, está tudo discriminadinho no balanço das empresas. A gente consegue olhar e calcular esses indicadores e acompanhar se a gente está indo bem ou está indo mal, tá? Então, aqui mais um exemplo, né? Um exemplo uma visão do filme, né? Em cima daquele mesmo case lá da Ambev. A gente está olhando aqui o total de ativos, circulante e passivo e a liquidez da empresa. Então, a gente viu lá que o DRE da empresa estava piorando, né? A liquidez, o EBITDA da empresa piorou, o lucro piorou de um ano para o outro, mas a liquidez dela melhorou. Ou seja, possivelmente ela conseguiu quitar as dívidas dela, de reduzir a despesa financeira. Então, apesar da receita, apesar da lucratividade dela ter diminuído, a saúde financeira dela melhorou, né? Então, por isso, de novo, por que a gente tem que olhar diversos indicadores? A gente não pode olhar um indicador só, né? A gente tem que olhar diversos indicadores e ver se a empresa está melhorando ou piorando em todas as dimensões, ou nas principais dimensões, né? Ou nas dimensões mais importantes. Rotatividade de patrimônio, o que é isso? Também são indicadores que a gente mede em cima do ativo, da parte de balanço da empresa, ou seja, ativos e passivos, tá? Então, o que esses indicadores medem, né? A gente mede, a ideia é medir o quanto que você precisa quanto que o tempo você leva do início, do momento em que você faz uma compra, passa pela fabricação de um produto e a entrega final, esse é o que a gente chama de ciclo operacional, ou seja, do momento que você comprou a matéria-prima até o momento que você entregou o produto para o cliente, isso tem um período, né? Isso tem um tempo que se desenrola nessa janela, né? E o ciclo financeiro, ele basicamente é o ciclo operacional menos o tempo que você leva para pagar os seus fornecedores. Então, se você adquiriu uma matéria-prima, você leva, sei lá, 30 dias, 45 dias para pagar o teu fornecedor. Então, o teu ciclo operacional mas o teu ciclo financeiro é um pouco menor, né? Porque você também entre aspas, usou o dinheiro do fornecedor para operar. E por que é importante você medir esses ciclos, né? Esses tempos? Porque quanto menor for cada um desses prazos, quanto menor for o teu ciclo financeiro, principalmente, menos capital você precisa para rodar a empresa, né? E aí, se você precisa de menos capital, você consegue reduzir endividamento, você consegue ter um retorno sobre o investimento, né? Um retorno sobre
um ROIC, né, um ROI melhor para você, retorno sobre o equity, né, que é o dinheiro que a empresa usa para rodar, você consegue ter um retorno melhor. Então, é importante sempre as empresas medirem isso para a gente poder afunilar, apertar esse período para o mínimo possível, de maneira que a gente consiga ter um melhor aproveitamento do capital que a gente usa para rodar a empresa. De novo, a ideia não é detalhar cada um dos indicadores, mas o mais importante é que cada um desses números eles já são medidos pelo nosso balanço. Então, se você pegar o balanço da empresa, ela tem uma conta de fornecedores a pagar, que a gente pode pegar esse valor de fornecedores que eu tenho de saldo de fornecedores e ver o valor que eu fiz de compras em um determinado período e calcular, por exemplo, o tempo que eu levo para pagar um fornecedor, né? Então, a gente faz essa conta, a gente consegue, só com os valores de saldo de um balanço, de saldo de um balancete, né, de um balanço, você consegue calcular todos esses indicadores. O tempo que você leva para pagar um fornecedor, o tempo médio que você leva para receber dos seus clientes e quanto tempo o produto fica, em média, do teu estoque, né? Tudo isso a gente consegue, se a gente fizer relações, fizer razões entre contas do balanço, a gente consegue chegar nesses prazos. E aí, finalmente, a gente consegue, a gente falou até agora sobre indicadores que medem a minha performance como business, né, como prestação de serviço ou como venda de produtos para o meu cliente, né, ou seja, se eu estou indo bem no mercado ou não. Vimos os indicadores que são baseados em balanço, que medem se a saúde financeira que é da empresa, né, se a saúde financeira da empresa está melhorando ou está piorando, se ela está, se o endividamento está indo bem ou está indo mal. E aí, no final das contas, a gente chega no último grupo de indicadores financeiros, que são os indicadores de retorno, né? Porque você pode estar indo bem, mas tudo bem, mas quanto que eu precisei botar de dinheiro naquela empresa para rodar, né? Então, por exemplo, hoje a taxa Selic, né, está em 13,75%, né? Então, se eu não fizer nada, se eu pegar o meu dinheiro, em vez de botar na minha empresa, eu botar comprar Tesouro Selic, eu tenho risco zero, eu tenho o menor risco do mercado e ganho 13,75 sem fazer nada, né? Então, assim, qualquer dinheiro que eu coloque dentro da empresa que vai ser usado para rodar aquela empresa tem que retornar mais do que isso. Esses indicadores de retorno tem esse objetivo, né? Ver se o capital empregado dentro da organização está tendo o retorno adequado, né? Ou se ele está melhorando, está piorando, e você pode ir também se comparando com a taxa básica de juros, né? Que é a taxa Selic, você pode usar a taxa Selic como benchmark, mas pode usar outros também. Você consegue avaliar se a empresa está pagando o que você espera de retorno, né? Não basta a empresa vender bem, não basta a empresa lucrar bem, ela tem que dar percentualmente em relação ao dinheiro empregado, um percentual que faça sentido, né? Então, esses são os indicadores que medem esse tipo de retorno, tá? Bom, estamos chegando aqui ao final, e aí a gente vai abrir para perguntas, se o pessoal tiver alguma pergunta aí, mas como é que a gente começa, né? Aqui obviamente que a gente passou por cima, né? Deu uma visão bem macro de quais são as coisas que a gente tem que estar atento, de quais são os indicadores que a gente tem que visualizar, mas a gente não vai começar a medir isso tudo de uma hora para outra, né? Então, aqui algumas ideias, né, por onde começar. Então, a primeira coisa como eu falei no meio da apresentação, né, para a gente medir, para a gente analisar dados, a gente precisa ter esses dados corretamente registrados previamente, né? A gente precisa ter o histórico, né? A gente precisa ter essas informações adequadamente classificadas, registradas e armazenadas, né? Então, a primeira coisa é a gente olhar para dentro e olhar, será que os sistemas que eu tenho
registram adequadamente, separam adequadamente custo de despesas, registram adequadamente os investimentos. Eu tenho controle dentro do meu sistema de caixa bruto ou de caixa líquido também. Será que todas se eu tenho, sei lá, todos os empréstimos que eventualmente você fez, antecipações de recebíveis, tudo isso foi registrado corretamente lá no sistema financeiro, detalhando o quanto que você tem de obrigação para pagar para frente, quanto que gerou de despesa financeira em cada parcela de pagamento, né? O quanto que você está reduzindo de dívida em cada pagamento de um financiamento, e quanto que é a despesa financeira, né? Será que na hora que eu compro um produto que vai para revenda ou para produção, eu registrei adequadamente esses valores como estoque, né? Porque, né, quando você compra uma matéria-prima, aquilo não é uma despesa, né? Aquilo ali, na realidade, é um ativo. Você está simplesmente trocando um ativo que é dinheiro por um ativo que é mercadoria. Então, será que essas informações estão registradas adequadamente dentro dos meus processos de gestão financeira da minha empresa? Então, você precisa ter, além de sistema, você precisa ter processo, né? Você precisa ter gente treinada, né? Porque se você não tiver gente treinada para registrar, para controlar isso internamente, você também não vai conseguir gerar esses indicadores. Será que todos os bens e obrigações, bens, direitos e obrigações, ou seja, as contas a receber estão registradas adequadamente? Será que todas as contas a pagar também são registradas no momento que chegam em sistema, com os prazos adequadamente registrados também no sistema? Tudo isso vai impactar nos índices de liquidez, vai impactar em uma série de indicadores daqueles que a gente falou mais para trás. Se eu tiver mais de uma empresa, né, se eu sou sócio de mais de uma empresa, será que eu consigo, será que as informações são registradas de maneira compatível entre essas empresas, de maneira que eu consiga enxergar o resultado dessas empresas todas numa visão única, né? Eu consigo unificar as visões dessas empresas? E finalmente, não adianta querer, eu falei isso mais no início também, mas repito aqui, né? Não adianta querer medir tudo, não adianta você querer usar todas as possibilidades de indicadores dentro da sua organização. Escolhe, começa pequeno e vai crescendo, vai ampliando conforme aquilo ali for trazendo resultado, conforme você estiver tendo fôlego também para olhar e para tratar e para fazer as mudanças que você precisa fazer para medir todos esses indicadores dentro da sua organização. Tá bom? Bom, basicamente essa é a apresentação que a gente tinha aí, era o conteúdo que a gente tinha para apresentar hoje. Se o pessoal tiver alguma dúvida, o pessoal perguntou aí se sendo a empresa cliente da Múltiplos, a gente pode ajudar né, em organizar esses indicadores, ou até mesmo usar informações que a gente até já tem aqui para gerar esses indicadores, né? Acho que foi essa pergunta que fizeram, e a resposta é sim para todas essas perguntas, né? A gente consegue conversar com os nossos clientes aí da Múltipla e tanto usar os dados contábeis, né, que a gente já trata aqui dentro, né? Às vezes o dado contábil ele é um pouquinho diferente do dado gerencial, né? Porque, enfim, as necessidades são diferentes, né? Às vezes, né, a maneira como você quer enxergar gerencialmente o dado financeiro é diferente da maneira como as normas de contabilidade legal dizem que a gente tem que mostrar os indicadores. Então, às vezes tem diferença entre o dado gerencial e o dado contábil, mas a resposta é sim, a gente pode ajudar, pode conversar aí, tanto para estruturar uma visão de indicadores em cima do dado contábil, que a gente já tem aqui, quanto também sobre o dado gerencial, que aí a gente tem que buscar uma outra fonte de informação, né? Provavelmente o teu ERP, né? Ou o teu sistema financeiro dentro que você tem roda no teu dia a dia, né? Então, sim, podemos ajudar, só mandar um e-mail aqui para a gente marca um papo e define os próximos passos aí. Estou vendo aqui, o pessoal está mandando aqui outros feedbacks, parabéns pela apresentação, obrigado. E é isso, cada vez mais a competitividade e a velocidade com que as coisas acontecem exige que a gente se atente para indicadores, a gente use dados e não
não mais faça gestão, né, de maneira intuitiva, digamos assim, né? Agradeço aí pelos feedbacks positivos. Então, acho que é isso, né? Então, agradeço aí a presença e a paciência de todos aí por ter ficado aí com a gente. E como eu falei, a gente está gravando essa sessão e depois a gente vai disponibilizar informação aí nas redes com esse conteúdo. Então, bom dia a todos aí, excelente semana e até a próxima aí. Um abraço.